Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações em Python. Momento no qual a gente vai já começar a trabalhar com o ambiente de desenvolvimento do Python. Hoje a gente vai falar sobre as IDEs, hoje a gente vai falar sobre os tipos de dados no Python, os 3 tipos de dados primitivos e os 4 tipos de dados abstratos que ele tem. Nós vamos falar também sobre os conceitos de alocação de memória no Python, nomenclatura de objetos e já quero, de repente, começar a gente a brincar utilizando as primeiras estruturas funcionais, utilizando a ferramenta PyCharm. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube explicando como que você baixa, como que você instala e como você configura o PyCharm, mas caso vocês queiram utilizar o ambiente online, chat, caso vocês queiram. Então, ó, você tem aqui o ambiente de IDE, tá vendo? Você escolhe qual a linguagem que você quer e ele já abre lá para você e você já começa a desenvolver, ele já compila aqui, sem você precisar instalar absolutamente nada. Então, estou colocando no nosso chat o link. O Isaías está perguntando, professor, eu posso utilizar o VS Code ou vai ter que usar o PyCharm mesmo? Pode usar o VS Code, tá? O VS Code é uma ideia muito boa. Só por curiosidade, IDE, o que significa IDE, né? A IDE, o acrônimo IDE significa Integrated Development Environment. Então, o que isso significa? Integrated Development Environment. A tradução literal seria um ambiente de desenvolvimento integrado, tá? Nós temos vários no mercado. Temos aqui a solução do VS Code também, que é muito boa, caso alguém queira. Tá aqui, ele é muito levezinho. Temos também o Eclipse, da W3C Consórcio, é uma ferramenta também muito boa, só que 10 vezes mais pesado do que o VS Code, tá? Então, se porventura sua máquina não tem uma vantagem de memória, de processamento, aí, de repente... Tem o NetBeans também, NetBeans Download também, é outra ideia que a gente pode utilizar. Temos também, deixa eu ver o que mais a gente tem. A gente tem o NetBeans, a gente tem o Eclipse, a gente tem o VS Code, a gente tem o PyCharm. Vou botar aqui o link para o PyCharm. Aqui, ó. Então, são várias opções, tá? Tem também o da Google, ó, tem esse aqui também, ó, que é o Google Collaboratory. Então, então, vou botar aqui também, ó, o Collaboratory, caso alguém queira. Então, temos várias opções, tá? Por que eu gosto do PyCharm? Eu vou até abrir aqui o PyCharm quando eu falo com vocês. Eu gosto do PyCharm porque na mesma tela, na mesma interface, tá vendo? Ó, você tem tudo. Só por isso que eu gosto dele, por conta dessa facilidade. Mas você pode usar qualquer um, tá, gente? Você pode usar o NetBeans, você pode usar o Eclipse, você pode usar o VS Code. O VS Code ele é bem levinho, eu gosto dele. Ou pode utilizar esses compiladores que eu passei para vocês online aqui, ó. Um deles é o Google Collaboratory e o outro é o Repository, que é esse aqui, que é o compilador online. Então, o bom desse compilador online, o Google Collaboratory, é só Python. Esse daqui, ó, ele tem 33 linguagens à sua disposição. Você pode desenvolver linguagens... Pode falar, pode falar. O Visual Studio Code ele é um editor de código e o PyCharm é uma IDE. Qual é a diferença disso? Boa pergunta, ótima pergunta. A pergunta do colega é tão boa que eu vou até voltar aqui para o meu rosto. Ó. Ele perguntou assim, professor, qual é a diferença de um editor como, por exemplo, o Sublime, o VS Code, o VS Code? Qual é a diferença de um editor para uma IDE? A IDE ela tem que te disponibilizar para você, pelo menos, 4 características para ser considerado uma IDE. Que o VS Code te permite todas as 4, por isso que ele pode ser considerado uma IDE. A primeira delas, ela tem que permitir, a IDE permite para você compilar os códigos em caso de linguagens compiladas. Então, por exemplo, o Sublime, o TextPad são editores fantásticos, você consegue trabalhar com as linguagens dentro dele, mas eles não te permitem compilar. O VS Code permite, o NetBeans permite, o Eclipse permite, o PyCharm permite, para o caso das linguagens compiladas. Porque nós temos 2 tipos de linguagem, né? Nós temos as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. Então, por exemplo, o PHP é uma linguagem interpretada. O COBOL, o Pascal, o C, o Java, o Python, são linguagens compiladas. O PHP é interpretada. Então, o que acontece? JavaScript, PHP, Perl, são linguagens interpretadas. Algumas, elas conseguem operar nos 2 mundos, tá? Tanto de interpretação quanto de compilação. Python é um exemplo desse, Java também é um exemplo desse. Outras só funcionam em um dos lados. Por exemplo, linguagem C é só compilada. Pascal, somente compilada. COBOL, somente compilada. Perl, somente interpretada. PHP, somente interpretada. Você não vai conseguir gerar no PHP, por exemplo, um executável compilado. Já no Java, ele é híbrido. O Java, você pode compilar a aplicação, gerar um arquivo .class, ou você pode trabalhar com ele interpretado com Java Server Pages, por exemplo, rodando do lado do servidor.
Então, no caso para ser considerado uma IDE, a primeira coisa, ela tem que permitir a compilação de código para o caso das linguagens compiladas. O VS Code faz isso. O PyCharm, o NetBeans, o Eclipse. A segunda coisa que ele precisa, pode perguntar, Henrique, a segunda coisa que ele precisa fazer é permitir o debug de código. O debug, gente, é uma das coisas mais importantes que um desenvolvedor vai fazer. Porque o debug de código, ele vai parando linha por linha do programa e você vai depurando. Então, às vezes, o cliente chega para você e fala assim, olha, quando o aluno está gerando um boleto, quando eu estou gerando um relatório de vendas, o valor, quando as vendas são feitas de um determinado produto, o valor está saindo errado. Aí você, poxa vida, quando é de um determinado produto, o valor está saindo errado. Aí o que você faz? Você vai lá no código-fonte do seu programa, localiza a linha, no momento em que ele faz o chaveamento do produto, você coloca um breakpoint ali. Aí roda a aplicação. Quando chegar naquele momento, o compilador para. Aí você vai indo linha por linha e você vai fazendo um negócio que eles chamam de evaluation. Você vai acompanhando o valor de cada variável, de cada objeto, de cada método. Aí você vai conferindo. Ah, o valor do produto é esse, está certo. Aí você vai lá no banco de dados, está certo. Aí quando ele passa lá pela alíquota, aí, então está aqui a falha, ó. Quando ele foi lá e calculou o ICMS do produto, esse produto ele vem de outro estado, por isso que o valor está dando diferente. Aí você vai lá e corrige. Então, a IDE também tem que te permitir essa capacidade de depurar o código. Ele tem que te permitir a possibilidade também de debugar o código. E, por fim, uma IDE ela tem que te permitir que você consiga gerar o programa, controlar o versionamento e fazer o controle de diff. Ah, eu fiz uma mudança numa classe aqui, deixa eu ver na versão anterior. Qual é a diferença dela? Ah, tá aqui, ó, entrou essa variável, mudou o nome desse objeto. Então, o VS Code, ele te permite fazer isso tudo. Por isso que eu considero o VS Code uma IDE. Basta você baixar o plugin, eu quero trabalhar com VS Code para PHP. Você baixa um plugin lá para PHP que ele vai considerar o que é nome de objeto, o que é nome de variável, o que é nome de comando, o que é nome de constante. Ou então para qualquer outra linguagem, para C, para Java, para Python. A linguagem de programação Python, ela é híbrida, semelhante ao que acontece com Java. O Python você consegue gerar um código executável, consegue gerar um programa que o usuário pode usar, ou você também pode trabalhar com ela interpretada no servidor. Ela é igual Java. Você consegue trabalhar nessas duas coisas. Só que ela alguns sites dizem que ela é fortemente tipada. Só que eu discordo completamente. Eu sou mais adepto ao manual oficial do Python. O Python é uma linguagem fracamente tipada. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó, de uma linguagem fracamente tipada. Eu vou pedir para vocês abrirem um terminal aí embaixo, ó, para a gente ter os dois mundos, tá? Para vocês verem a diferença. Java é fortemente tipado no nível hard. O Java, por exemplo, exatamente. Mas eu vou usar o C, que é a mesma coisa do Java aqui, ó. Então, olha só. Primeiro, o que é uma linguagem fortemente tipada? Eu tenho um programinha aqui, ó, que eu vou até botar o código dele para vocês aí no chat, se alguém quiser reproduzir. É um algoritmozinho escrito em linguagem C, bem simples. Eu vou rodar esse programinha aqui só para vocês verem. É um exercício bem simples. Ele fala assim para o usuário, ó, digite, informe a temperatura. Esse aqui é linguagem C++, tá? Olha só. Digite a temperatura em graus Celsius. Agora, em Brasília, por exemplo, qual a temperatura que está fazendo agora em Brasília? No momento, está fazendo 24 graus Celsius. Ó, 24 graus Celsius aqui em Brasília agora. Ó. Então, olha só. 24 graus Celsius equivale a 75 graus Fahrenheit. Então, isso é o que esse programinha faz. Agora, olha o que é uma linguagem fortemente tipada. Tá vendo que tem a declaração aqui, ó? Graus Celsius. Quando eu tentar chamar aqui dentro, viu que ele compilou e rodou, né? Se eu der uma bobeirinha e botar um G minúsculo aqui, ó, e tentar compilar, olha o que uma linguagem fortemente tipada faz. Ele não deixa eu passar. E outra coisa que ele também não deixa eu fazer, ó, se em vez de eu declarar a variável do tipo float, eu colocar do tipo inteiro e tentar aqui armazenar um valor do tipo float, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou rodar a aplicação, vou botar os 24 graus e meio, e ó, olha lá o que aconteceu, ó. 0 graus equivale a 0 Fahrenheit. Ele simplesmente não funcionou. Só que você tem que fazer as validações em dobro. Porque as validações, normalmente, você já tem que fazer, né? Só que, por exemplo, olha aqui uma vantagem de uma linguagem fortemente tipada. O tipo inteiro é inteiro, não tem meio termo. Olha quando eu tento colocar um texto. O programa nem sai da mesa do programador, nem vai para o cliente, nem corre o risco de ir. E é tão bom porque ele dá um grito ali, ó. Ele usa a cor vermelha. A cor vermelha a gente aprendeu desde criança que é uma cor de perigo. Quando o carro que está na sua frente pisa no freio, a luz que acende é vermelha. Olha o que acontece no Python, tá? Olha só, o que eu vou pedir para vocês fazerem junto comigo aqui no PyCharm? Olha só. Eu vou declarar uma variável num do tipo 5, ó. Eu botei o valor 5 nela. Eu vou dar um print nela aqui, ó. Vou dar um print aqui, ó, num. Olha lá, tá lá o 5. Agora, vamos fazer de conta uma situação hipotética, eu e vocês, que eu tenho um código com milhares de linhas, tá, gente? Imagina que eu tenho um código bem grande, um código semelhante ao meu programa lá, aquele que vocês usaram na semana passada, essas provas.
um programa com mais de 2 milhões de linhas. Se lá no meio, sem querer, eu estava cansado, eu faço isso daqui, ó, eu vou colocar aqui, num recebe 6. Se eu fizer isso daqui, o que acontece? Eu agora tenho dois objetos, ó. Eu tenho o primeiro objeto que a gente declarou aqui, ó, que vale 5, e eu tenho o segundo objeto que vale 6, objetos diferentes. Agora, vamos piorar a situação. Lembra que eu vou dar um type aqui, ó, nele. Type em num, para a gente ver que ela é do tipo inteiro, tá vendo? Ela é do tipo inteiro porque, como eu coloquei aqui, como eu coloquei o valor 5 nela, é do tipo inteiro. Agora, olha o que acontece. Imagine que você tivesse uma função que te retornasse um valor real, que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer algo parecido com isso, ó. Num recebe 5.5, por exemplo. Olha que coisa ruim. Quando eu dou um type agora, ó, se eu der um type em num, que é o mesmo comando que eu fiz 2 linhas acima, olha aqui, ó, o valor já mudou para float. Ela é fraca no que diz respeito ao tipo. Então, dependendo do valor que ela recebe, é igual o JavaScript. Dependendo do valor que ela recebe, ela assume aquele novo tipo. Olha o que eu vou fazer agora. No mesmo programinha, tá vendo o nosso num lá? Imagine que eu tivesse um algoritmo, que eu tivesse rodando uma função de um terceiro, de um outro colega meu da equipe. Imagine que o Jonathan fez para a gente uma função. Eu cheguei para o Jonathan e pedi assim: Jonathan, faz uma função aí que me retorna o número do CPF de um aluno a partir da matrícula. Aí o Jonathan foi lá e construiu. Ora, o número do CPF a gente sabe que é do tipo texto, né? Não pode ser do tipo inteiro, porque senão ele daria problema com o CPF que começa com 0. Então o Jonathan foi lá e fez a função para mim. Professor, tá aqui a função que o senhor pediu, prontinha. Obrigado, Jonathan. Aí lá no meio do meu programa, eu vou e chamo lá. Faz de conta que a função do Jonathan retornou para mim o CPF de um aluno lá. 505.999.876.66, por exemplo. Olha o que acontece. O Python ele não vai reclamar, amigo. Se eu der um type agora, ó, type de num. Olha lá, ele já virou a casaca, ó. Lembra que ele era... Exatamente. Lembra que ele era o inteiro, depois lembra que a gente botou um float, ele virou float. Aí, se eu tiver uma falha no meu código, que é perfeitamente normal isso, tá? Num sistema grande, para isso a gente tem muito trabalho aí no mercado. Se eu tiver uma falha aqui no meu código, isso aqui ele é silencioso, ele vai passar. E eu particularmente, professor, eu desenvolvo desde a década de 90, eu acho isso perigoso. Por que eu acho isso perigoso? Porque nem sempre, amigos, vocês vão trabalhar com um programinha pequeno de 200 linhas. Com 200 linhas, você consegue controlar todos os seus objetos. Agora, imagine quando vocês estiverem aí no mercado, programas com milhões de linhas de código, em sistemas complexos, que é o que vocês vão encontrar na vida real. Amigos, lá no mercado, esqueça que vocês não vão encontrar esses programinhas que a gente faz na sala de aula, tá? A gente só faz esses programinhas aqui na sala de aula só para enganar vocês, para vocês verem como é bonitinho. Vocês pensarem assim, que massa, eu sou programador, não sei o quê. Quando você cai lá no certo da vida, no DataPrev da vida, no ProDazen, ou na empresa privada aí do lado também, que está desenvolvendo o website dela com Machine Learning, não vai ter programinha 1 milhão de linhas para cima. E aí se você não tiver uma linguagem que dá uma bronca e fala lá, olha, tem uma falha aqui, você, realmente, ó. Porque, amigos, o programador, ele usa muito cérebro, e o cérebro, ele cansa mais do que músculo, sabia disso? Capinar um lote de 1 hectare cansa tanto quanto você fazer uma partida de xadrez de 2 horas e meia. Então, o cérebro, ele consome muita energia, e o cara cansa, ele pode ficar cansado, pode cometer um erro, só que o Python vai deixar o erro passar, a gente vai descobrir na pior das hipóteses. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, pode perguntar. Nesse caso aí, por exemplo, no caso do Node, né, que era JavaScript e não ser tipado, a galera tá deixando de usar JavaScript para utilizar TypeScript. Você já ouviu falar do TypeScript? Exatamente. É uma extensão para poder colocar juízo no JavaScript. O Python ainda não tem isso. Então, pode ser que vocês encontrem alguns professores por aí, ou alguns outros profissionais, alguém fale assim, cara, mas tá doido, isso é que dá poder para a linguagem, isso é bom, porque libera o programador de ter que ficar trocando objetos o tempo todo. Tudo bem, pode ser, mas eu acho um risco muito grande. Principalmente eu, que sou das antigas, que aprendi lá com Clipper, Summer 87, que eu aprendi com Pascal, C, COBOL. Quando eu chego hoje, que eu vejo o Python, o JavaScript aceitar essa doideira toda, aí eu fico com o pé atrás. Depois explica sobre orientação a objetos, o que é. Orientação a objetos é uma capacidade da linguagem de permitir que você implemente 4 coisas, 4 princípios. O primeiro deles, que você faça abstração. O segundo, que você crie classes e dela você possa herdar outras classes pais e classes filhas. 3, encapsulamento, que é a capacidade de você bloquear o objeto para ser utilizado somente pela classe que você quer. Isso deixa o código muito seguro. E, por último, polimorfismo. Você pode ter um método com o mesmo nome, mas ele pode fazer coisas diferentes de acordo com a chamada que ele recebe. Isso surgiu na década de 70, amigos, em 1975, a orientação a objetos, e transformou o mundo da programação. Porque antes, nós não tínhamos abstração. Pode perguntar.
Só uma pergunta, desculpa, interromper. A demanda de programador para orientar o objeto ainda é grande no mercado ainda ou está acabando? De cada 100 vagas no mercado, de cada 100 vagas para desenvolvedor, 100 vagas, 98 vão ser com a linguagem de programação orientada a objetos. De cada 100 vagas, 98 vão ser orientadas a objetos. Funciona da seguinte forma. A programação, quando ela surgiu, a programação antes de 19, da década de 70, antes de 1970, ela era estruturada. Estruturada. Professor, o que é uma programação estruturada? Funcionava exatamente assim, ó. Eu tinha um programa aqui, ó, begin. Eu tinha um programa aqui, ó, begin, end. E aí, aqui eu tinha todas as milhares de linhas de código. O compilador descia assim, ó, de cima para baixo, executando isso daqui, ó, todas as milhares de linhas de código. Aí tá vendo esse trecho de código aqui? Eu tenho aqui o cadastro de clientes. Se eu quiser chamar o cadastro de clientes de novo, o que eu faço? Eu faço um desvio para lá. Eu quero chamar daqui, ó. Eu faço um desvio para lá. Aí depois daqui eu posso voltar para cá de novo, ó. E aí eu continuo. Então a linguagem ela era assim, ó. Ela tinha 3 grandes problemas. Quais eram os 3 grandes problemas? Tá vendo esse bloco de código aqui que eu tenho o cadastro de clientes? Cadastro de clientes, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem RG e ele tem data de nascimento. Tá? Ele tem data NASC, nome, CPF, RG. Cadastro de clientes. Ora, mas tem uma outra coisa também. Não só o cadastro de clientes tem esses campos. Quando eu for fazer o código de funcionário, ó, tá aqui o cadastro de funcionário, ó. Vocês concordam comigo que funcionário também tem data de nascimento, nome, CPF, RG? Tem. Aí o que eu fazia de novo. Aí bem aqui, ó, eu tenho agora o cadastro de dependentes. Ora, dependente também não tem nome, CPF, RG, data de nascimento. O que eu fazia? Eu tinha que fazer de novo. E aí, como é que eu reaproveitava o código? Ctrl+C, Ctrl+V. Por incrível que pareça. Isso era 1970. Depois de 1970, com a orientação a objetos, olha que legal que a gente fez. Olha que legal que aconteceu. Foi uma quebra de paradigma. Eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abstração. Abstração. O que é abstração? É assim, ó. Tá vendo que funcionário tem data de nascimento, nome, CPF, RG? Pessoa também tem funcionário, cliente, dependente. Tudo isso aqui eu ficava repetindo. Sabe o que eu vou fazer agora? Ó, no mundo novo. Eu vou criar uma classe aqui chamada pessoa. Ó. Exatamente. Aí eu pergunto para você assim, ó. Toda pessoa tem nome? Tem. Eu vou colocar aqui o nome. Toda pessoa tem... Exatamente. Toda pessoa tem sexo? Tem. Não, né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma pessoa aqui, ó, que não tem sexo, pessoa jurídica. Ah, é verdade. No caso, empresa. Então, olha o que acontece. Sexo, então, já não é uma coisa que vai para a classe pai. Então, eu tenho aqui, ó, pessoa física. Pessoa física. Então, sexo eu vou colocar aqui, ó. Nome eu coloco em pessoa. Telefone. Todos têm telefone? Tem. Todos têm e-mail? Tem. Então, tudo que é comum eu ponho no pai. Tudo que não é comum eu coloco nos filhos. Aí, dentro do física, o que eu tenho agora? Toda pessoa tem data de contratação? Data de admissão? Não, só quando é funcionário. Então, o que eu faço? Eu vou instanciar aqui, ó, uma classe chamada funcionário, que ele já vai nascer. Ele já nasce com nome, telefone, CPF, nome, telefone, ele herda de pessoa, e herda de funcionário, no caso. Ele herda todos os atributos da pessoa, da classe pessoa, e herda todos os atributos da classe física e cria a classe funcionário. Exatamente. Daqui ele herdou nome, por exemplo, dentre outras coisas. Daqui ele herdou sexo, por exemplo, ó, dentre outras coisas. E aqui nessa classe eu só coloco o que é comum de funcionário. Por exemplo, data de admissão. Salário, exatamente. Então isso daí foi abstração, ó. O primeiro pilar. Lembra que eu falei que são 4 pilares? Esse é o primeiro. Olha o segundo é melhor ainda. Herança. Lembra que antes aqui, ó, eu tinha que fazer o cadastro de cliente, o cadastro de funcionário, o cadastro de dependente. Tinha que Ctrl+C, Ctrl+V, só mudava uma coisinha ou outra. Agora, olha que legal. Eu criei uma classe chamada funcionário. Eu tenho um funcionário novo agora, o José. Aí eu dou um funcionário.new. E aí, automaticamente, eu só passo para ele. Já passo o nome, já passo o sexo, data de nascimento, CPF e o salário. E aí, pronto. Agora, se eu tiver que cadastrar um cliente, olha o que acontece se eu tiver que cadastrar um cliente aqui, ó. Basta eu dar Isso aí é o famoso Extend, é, professor? Oi, pode falar. Isso aí é o que a galera chama no JavaScript de Extends? Exatamente, é o Extended. Você chega nessa classe, você cria aqui, ó, cliente, Extend, física. Olha que legal. Como é física já tem uma extensão de pessoa, o cliente já vai nascer com nome, sexo, data de nascimento, nome. Só que no cliente não vai ter classe, então. Oi? Acaba herdando tudo da classe que você criou antes. Exatamente. Se chama herdar. Exatamente. Isso é herança, ó.
Quando você fizer a classe... Oi, pode perguntar. Polimorfismo tá junto com a herança ou tá abaixo? Não, tá do lado. Já eu vou chegar nele. Ele tá bem aqui, ó. Nessa última, tá? Eu tô falando pela ordem de que eu mais gosto, que eu acho fantástico isso daqui. Então, a herança, observa que agora eu não preciso criar o cliente do zero. Olha, amigos. Você vai criar um cliente Extended Física, ele já nasce com 1 milhão de coisas lá para trás. Eu só coloco o que o cliente tem. Isso ganhou muita coisa. Agora, um dos que eu mais gosto também, ó, encapsulamento. Encapsulamento também é incrível, velho. É incrível, exatamente. Porque ele bloqueia, ele protege o seu código. Lembra que o funcionário, vem aqui, ó, o funcionário tem salário? O funcionário tem aqui, ó, VLR, salário. E salário é uma coisa sensível, né, gente? Eu não posso deixar um atributo desse liberado para qualquer parte do programa. Imagina um programa com 1 milhão de linhas de código. Olha o que encapsulamento faz. Quando você cria o atributo salário dentro de funcionário, existem 4 tipos de encapsulamento. Ele pode, 4 tipos de visibilidade. Ele pode ser public, ele pode ser protected, private. Eu só conheço esses 3, professor. Tem o package também. É porque você só conhece esses 3 porque o Java só implementa esses 3. A UML implementa o package. Então, olha só, o público é o orelhão público que está lá na rua. Qualquer pessoa pode acessar. Existem atributos e métodos que vão precisar ser públicos. Protected, somente quem está na classe e os filhos dela vão acessar. Então, por exemplo, se eu tenho um atributo sexo aqui, ó, se ele for do tipo protected, eu só posso mexer nele na classe física e na classe funcionário e cliente, porque essas são filhas dela. E private é bloqueado total, somente dentro da classe eu acesso. Amigos, isso daqui deu uma segurança tão grande para o código, porque antes se eu tivesse um erro de programação lá no meio do código, e jogasse um valor dentro dessa variável, sem querer, o programa deixava passar. Agora não, com a orientação a objetos, ele me permite, se eu botar ele do tipo protect ou private, e fora da classe eu tento mudar o valor dele, o programa nem compila, nem chega para ir para o cliente. É segurança total. E isso é fantástico. E por fim, o polimorfismo. O polimorfismo, como o próprio nome diz, ó, poly significa muitos. Morphos significa forma. Ele tem muitas formas. Eu posso ter um método aqui em pessoa, por exemplo, chamado assim, ó, cadastrar. Eu criei o método cadastrar. Ó, criei um método chamado cadastrar em pessoa. Esse método não vai estar em todas as classes filhas, por herança? Vai. Aí quando eu chego aqui, ó, e eu falo funcionário.cadastrar e passo os parâmetros, ele cadastra um funcionário. Se eu chamar cliente.cadastrar e passar os parâmetros, ele cadastra um cliente. Olha que doido isso. Eu tenho o mesmo método com o mesmo nome, que hora ele faz uma coisa, hora ele faz outra. Em um momento ele cadastra funcionário, em outro momento ele cadastra cliente. E isso também facilita muito o nosso código. Polimorfismo, por quê? Porque você tem um método só, e aí ele vai agir de acordo com o objeto que ele foi instanciado. Amigos, isso mudou o planeta. Isso deixa o código mais limpo, né, professor? Mais limpo, mais organizado. Mais limpo, organizado, exatamente. O seu código fica limpo, organizado, seguro, porque você não corre mais o risco de ter um erro de programação, um erro de lógica, que jogue o valor numa variável e, de repente, você perca o valor daquilo ali. Por quê? Porque você vai bloquear essa variável. Você vai fazer os métodos get e sets dela. Então, somente os atributos que você permitir que sejam alterados, e aí você pode botar lógica de regras de negócio dentro do set. Então, por exemplo, você tem um atributo lá, você tem um método lá chamado, por exemplo, cadastra valor, salário. Se o cara tentar jogar um valor negativo, você pode fazer um tratamento dentro do set e não deixar passar. Amigos, isso mudou o mundo. Nós não tínhamos isso até a década de 70. E as linguagens hoje em dia, todas elas implementam orientação a objetos. Por isso tem a diferença do C para o C++. Qual a diferença do C para o C++? O C, que é o padrão ANSI da década de 60, ele não é orientado a objetos. Aí o que a ANSI fez? Ela pegou o C, implementou orientação a objetos e aí chamou de C++, né? C++. Então, qual a diferença do C para o C++? O C++ ele implementa a orientação a objetos. O C puro não. Então, o colega que perguntou sobre orientação a objetos, eu consegui esclarecer. Daqui a 2 meses eu vou fazer com vocês um programa em Python. Eu vou fazer ele estruturado e orientado a objetos, porque o bom do Python, ele permite os dois, tá? O Python, assim como a linguagem C++, assim como o Pascal, assim como o Basic, assim como o PHP, ele te permite trabalhar híbrido. Se você quiser trabalhar a moda antiga, sem classes, sem métodos, sem objetos, ele permite. Se você quiser trabalhar ele com objetos, com métodos, com atributos, encapsulamento, polimorfismo, herança, ele também permite. Diferentemente do que acontece com o C, que é somente estruturado, COBOL é somente estruturado, ou o Java, que é somente orientado a objetos.
O Java, você não consegue fazer nada se não começar lá, public static void main. Você já tem que começar com uma classe. O Java é 100% orientado a objetos. Eu prefiro usar o while do que usar o for. Você tem algum problema com isso? Tipo, não, de forma alguma. Agora, haverá situações em que eu vou pedir, porque essa pergunta é muito boa. Foi o Kelvin, né? Que perguntou? Isso. Kelvin, essa pergunta ela é muito boa. Por que não é uma questão de preferência? Eu vou até tentar te convencer disso. Não é uma questão de preferência. Haverá situações em que você só vai poder fazer se for usando um for. Haverá situações que você só vai poder fazer se for usando um while. E haverá situações em que vai ser preferencialmente ideal você fazer usando for. Somente quando precisar de questões de velocidade. Porque o for é muito mais rápido. E haverá situações... Oi, pode falar. O for é para quando você sabe o tanto onde você quer chegar, né? E o while é que você não sabe. Enquanto não fizer o determinado comando, entendeu? Aí o for por esse motivo, o while ele é mais lento. Então, por exemplo, se você tiver uma rotina pequena, um exercício de sala de aula, tanto faz. Mas quando você estiver lá no mercado, processando todos os 1.500.000 funcionários públicos federais para gerar folha de pagamento, aí cada milésimo de segundo que você ganhar dentro de cada loop, isso vai se transformar em horas de processamento. Então, por exemplo, por que o while ele é mais lento? Porque a cada interação o while dá uma parada para fazer um teste. A cada interação o while dá uma parada para fazer um teste. Cada parada disso que ele faz, o processador ele vai lá dentro do registrador, verifica o que houve e volta para a ULA, para a unidade lógica aritmética de novo. Então, ele dá essa parada. Olha que legal esse exemplo que eu vou dar aqui. Esse cara aqui é um dos melhores nadadores que nós já tivemos no planeta, tá, gente? Não sei se vocês lembram dele, o Michael Phelps. Ele da água. Exatamente. Na última Olimpíada, por exemplo, se ele sozinho fosse um país, ele sozinho ganhou tanta medalha de ouro que se ele só fosse um país, ele teria ficado em 7º lugar no ranking, pela quantidade de medalhas que ele ganhou. Mas por que eu estou falando desse nadador? Eu estava vendo os vídeos dele. Sabe o que ele faz? Quando ele pula na piscina, como ele sabe cada centímetro da piscina, o cara treina 20 horas por dia, ele já sabe qual é a dimensão exata. Então, ele prende a respiração, ele pula e não tira mais a cabeça. Quando ele vai no crawl, por exemplo, deixa eu botar aqui, nado crawl. Quando ele vai no crawl, por exemplo, ele não puxa a cabeça para o lado de fora da água. Porque geralmente quando a gente nada, eu e vocês que somos aprendizes, a gente faz isso daqui para respirar, ó. Não sei se vocês já repararam. Isso daqui você perde alguns milésimos de segundo. Ele não. Como ele já sabe qual o tamanho da piscina, ele não põe a cabeça para fora. O for funciona exatamente assim. Como o for, ele já sabe quantos laços ele vai fazer, então ele não para respirar. Ele vai, executa e bate a mão do outro lado da piscina 100 metros depois. O while não. O while é aquele nadador assim, ó, que ele a cada 3 braçadas, ele põe a cabeça para fora para respirar, para verificar. Eu devo fazer a próxima? Ou então para olhar se eu não corro o risco de bater a mão na borda da piscina, sabe? Então, entendam o for como um nadador que ele pula na água e ele enche o peito e ele só vai tirar a cabeça lá do outro lado. Então, porque o for já sabe quantas vezes ele vai executar. O while não. O while, a cada interação, ele precisa verificar. Eu tenho que fazer a próxima interação? Ah, eu tenho. E aí o teste lógico pode ser qualquer um tipo, tá? Aí ele vai e executa. Então, por esse motivo, o while vai ser ligeiramente mais demorado. Só que haverá situações em que não tem jeito. Você vai ter que utilizar o while, principalmente se a situação mudar dentro do laço. Então, aquela variável de controle, pode ser que eu mude a situação dentro do laço, ou um exemplo disso, copiar um arquivo. Quando você pega um arquivo e copia e arrasta ele do disco para a sua pendrive, o sistema operacional ele não pega o arquivo inteiro, porque não cabe dentro do buffer. Então, o que o sistema operacional faz? Ele faz um cálculo, vê o tamanho do arquivo e vai mandando pedaço por pedaço. Vocês acham que esse pedaço por pedaço ele faz com for ou com while? Tem que ser com while. Agora me respondam, por que obrigatoriamente tem que ser com while? Porque algum processo pode estar trabalhando no destino e mudar o tamanho. Então, quando eu começo a carregar, eu vou lá e vejo assim, ó, tem espaço para esse arquivo? Tem. Então, enquanto tiver espaço, leva um bloco. Aí ele volta aqui. Ainda tem espaço aí? Porque pode ter um outro processo gravando um arquivo lá e acabar o espaço, por exemplo. E aí eu não posso correr o risco de dar um erro de instabilidade do sistema. Então, o que ele faz? Enquanto tiver espaço aí, leva. Próximo. Tem espaço ainda? Tem. Pode levar. Aí leva. Tem espaço ainda? Tem. Pode. Então leva. Por quê? Se na metade do caminho algum processo gravou um dado enorme lá e estourou o espaço em disco, o sistema operacional vai falar assim, olha, estou tentando copiar, mas acabou o espaço em disco. Quer cancelar, quer retomar, por isso que tem que ser o while. Então, eu não lembro qual foi o colega que comentou, eu gostaria que, a partir de agora, você falasse assim, ó, eu não uso for ou while porque é preferência, mas tem que ser a sua necessidade. Se você estiver processando
um arquivo enorme com milhares de registros, você já sabe o tamanho, o que eu vou pedir para você usar? O while ou o for? Um for, na cara dura. Um for, na cara dura. Você vai ganhar preciosos milissegundos, que lá no final, amigos, podem se transformar em horas de processamento, dependendo do tamanho do Professor. processo. Oi, pode falar. No caso, então, tipo assim, quando eu sei onde que é o final da coisa, uso o for. Quando eu não sei, uso o while. Não sei onde que eu vou chegar. Exatamente. Se você sabe o tamanho, não tem nenhum risco, não tem, por exemplo, lembra que quando o sistema operacional está copiando um arquivo da pendrive para o seu disco, ele já sabe o tamanho dos blocos. Poderia usar for, não poderia? Mas por que ele não usa o for? Porque não está dependendo somente dele saber o tamanho. Depende também de outras variáveis que ele tem que testar dentro do laço. Nesse caso, desse exemplo que eu citei, a falta de espaço, por exemplo. Então, se você sabe o tamanho e não tem nada no meio do caminho que possa interromper isso, vou perder tempo, vou usar o for. Pergunta, quando eu estou disparando os e-mails para vocês, vocês acham que eu estou usando for ou while? While. Não sabe a quantidade de alunos, sabe? Eu já não tenho a quantidade. Eu vou mandar o e-mail dos alunos da turma de Python. Aí eu seleciono a turma de vocês. Aí a turma de vocês tem lá 43 alunos. Eu já não sei a quantidade? Sim. Já. Quando eu estou mandando e-mail, eu corro o risco, por exemplo, igual do sistema operacional, de faltar espaço em disco. Não corro. Não. Então, o que eu vou fazer? Eu pego assim, para ir variando de 1 até QTD alunos, dispara e-mail. Não perco tempo. Agora, outra pergunta boa. Dentro do corpo do e-mail, eu coloco umas tags. Eu coloco assim, olá, prezado, aí eu coloco a tag, aluno. Aqui é o seu professor, aí eu coloco a tag, nome professor. Da disciplina de, aí eu coloco a tag, disciplina. E aí eu fiz um algoritmo, inclusive em Python, que ele vai percorrendo e vai trocando essas tags, enquanto não for o fim do arquivo. Nesse caso, vocês acham que eu uso for ou while para percorrer todas as tags? Você falou já acabou de chegar, professor. While. Já falou. Já. Você entregou enquanto não for o fim do arquivo. Ô, bicho burro! Eu já dei a resposta, né? Por quê? Porque mas também é expertise nossa, né, professor? Que soube do... Exatamente. Eu estou contente, sinal que vocês captaram a ideia. Por que eu não posso usar o for? Porque eu não sei quantas tags vão ter no arquivo. Pode ter uma só. Olá, aluno. Feliz ano novo. Pode ter uma tag só, mas pode ter 1 milhão de tags. Para eu usar o for nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro percorrer o arquivo todinho, contando as tags. Olha que por isso. Eu vou percorrer o arquivo 2 vezes, então? Loucura. Aí, nesse caso, eu uso o for. O Anderson está me perguntando, mas tem que testar se o e-mail é válido. Seria loucura eu testar se o e-mail é válido dentro da estrutura de repetição. Por quê? Se eu já mandei e-mail uma vez para você, toda vez, eu vou te mandar 300 e-mails, toda vez que eu for testar se ele é válido, o meu algoritmo vai arrastar igual... Então, o que eu faço? Eu valido o e-mail no dia que eu cadastro o seu e-mail. Aí eu valido. Ah, tá ok. Aí pronto. Porque se toda vez eu for mandar o mesmo e-mail para você, no mesmo endereço de e-mail, se toda vez eu for ter que validar, pode me amarrar num poste e jogar pedra, porque eu provavelmente estou ficando doido. Vinícius, professor, o for tem início, meio e fim na definição dele. Exatamente. O for ele tem início, meio e fim. Por quê? Ele tem que saber onde começa, até onde ele vai, que é a condição de parada, e ele tem um valor de incremento. Então, eu nem lembro qual foi o colega que comentou que prefere usar o while. Então, eu queria que esse colega mudasse o discurso. A partir de agora, fala assim, olha, eu uso o while quando eu não sei o limite de parada, ou alguma coisa pode dar errado no meio do caminho, e eu uso o for quando não tem o risco de alguma coisa mudar no meio do caminho, e eu souber a mudança, porque você vai ganhar preciosos segundos aí, que no final das contas, dependendo do processamento, pode se transformar em horas. Então, eu vou voltar aqui para a minha tela, para a gente dar continuidade no assunto. Eu vou pedir para vocês abrirem esse arquivinho aqui, Python. Eu mandei para vocês no dia 19 de fevereiro, eu mandei esse arquivinho aqui, Esse arquivo ele é bem interessante porque ele apresenta aqui o capítulo 1 e o capítulo 2 que a gente vai usar nessa primeira avaliação. E na aula que vem, a gente finaliza com o próximo capítulo, que eu já vou mandar para vocês já esse final de semana, para a gente ver if, elif, else, tá? Então, olha só, eu vou passar rapidamente, só por curiosidade, esse livro que eu mandei para vocês, ele é bem legal, eu gosto muito de trabalhar com esse livro. Ele é esse aqui, É um livro de Python 3. É um livro pequenininho, ele tem 200 e poucas páginas. É um livro até relativamente barato. Esse livro eu comprei por R$50 no Magazine Luiza. Agora, quem quiser, tem ele na biblioteca, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, precisa comprar. Basta você entrar aí na minha biblioteca, digitar lá Python 3, e ele está aqui o livro, Ele é eu gosto muito desse livro, que ele traz todos os fundamentos que eu vou precisar
que vocês saibam para passar em qualquer entrevista para desenvolvimento em Python. Então, está aqui, ó, na biblioteca que vocês têm, mas para facilitar a vida de vocês, eu mandei esse arquivo aqui para vocês por e-mail. Eu botei aí só para vocês terem no celular, se alguém quiser ficar lendo no momento de estiver dentro do metrô, alguma coisa assim. Então, olha só, o livro está na biblioteca virtual, está aí no e-mail de vocês também. Olha que legal. Eu vou passar rapidamente por esse arquivo. Ele começa, eu vou até pedir para o meu monitor me lembrar. Jonathan, me lembra da gente fazer umas 2 questões hoje ainda, tá? Sobre não deixa eu esquecer não, por favor. Então, ele começa aqui, ó, na página 15, ele começa bem do básico. Por isso que eu gosto dessa literatura, amigos. Ó. Ele começa explicando o que é um algoritmo, o que é lógica de programação. Isso aqui vocês já sabem de qual é salteado, tá? Mas, assim, dá uma lidazinha só que ele fala aqui. No finalzinho da página 16, ele começa a explicar a linguagem Python, que ela surgiu no início da década de 90. Já temos aí quase 40 anos que a linguagem Python está no mercado. As 4 principais características dela, ó, portabilidade. Então, a aplicação que você faz em Python ela é facilmente executada tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no Mac. Então, vocês não vão precisar se preocupar com isso. O código do Python ele é livre, completamente open source. Então, você pode ver como é que as funções são implementadas. Ele tem uma biblioteca muito boa chamada Math, para cálculos matemáticos. Você pode ver como é que as funções de trigonometria, geometria são implementadas. Ele tem uma biblioteca muito boa chamada Pandas, para a gente fazer machine learning. Você pode ver como é que ele faz o treinamento da rede, como é que ele faz a identificação das tendências. Isso tudo é aberto, tá, gente? A simplicidade e robustez, o Python é bem simples de usar, fácil de aprender, a gente vai ver aqui que ele é bem tranquilo, e tem uma série de aplicações na área de machine learning, inteligência artificial. As versões do Python, ele fala aqui na página 18, atualmente a gente está na versão 3.85, eu uso aqui na minha máquina a versão 2.7, tá vendo? Ó? Porque eu tenho alguns programas antigos que eu preciso manter compatibilidade. Mas tudo que eu fizer com vocês, eu vou mostrar nas 2 versões. Algumas coisas, por exemplo, que funcionam na versão atual e não funcionavam na versão anterior, eu quero treinar vocês também nesse sentido, tá? Porque pode ser que alguém pergunte numa entrevista qualquer aí, e aí eu quero que vocês estejam afinados quanto a isso. O processo de instalação do Python também está aqui. Eu tenho até um vídeo no meu canal, eu vou botar o link aqui para vocês no chat, ó. O vídeo, eu tenho um vídeo explicando como é que a gente faz a instalação, como é que você configura o Python na máquina. Então, tá aí o link, se alguém quiser assistir depois. Aqui na página 19, ele começa apresentando a IDE do Python. Aí ele dá alguns exemplos de como que é a programação, como é que ela é bem simples, o editor de scripts do terminal. E aí, aqui na página 21, ele fala de outras IDEs, olha que legal. Primeiro ele dá o conceito de IDE, depois ele dá alguns exemplos de algumas IDEs que você pode utilizar, o Atom, o Eclipse, o Komodo, o Ninja, o Spider, o PyCharm, o Visual Code Studio, que eu até botei o link aí no chat também. Então, são alguns exemplos de IDEs Python utilizadas no mercado. Tem aqui no finalzinho da página 23, ele apresenta isso. O Henrique está perguntando, professor, qual a diferença entre front-end e back-end? Muito interessante essa pergunta. E como é que isso funciona assim, ó, gente? Eu vou colocar aqui o nosso usuário, tá? Então, está aqui o nosso usuário. Ó, o professor Wilson aqui, ó. Ele está no computadorzinho aqui dele, tá vendo? Ó? Ele está no computadorzinho aqui dele. É o usuário final lá da sua aplicação. Então, está aqui o usuário final. O usuário final ele vai rodar a sua aplicação. Imagine vocês aqui, o aluno que está entrando no sistema, está entrando no site lá do CIA, por exemplo, para consultar as notas dele, né? Então, nesse momento, eu tenho aqui uma aplicação, a aplicação que é o que a gente chama de front-end, ó. Então, front-end está aqui, ó. O end é só de finalização, é o que o usuário vê nos finalmente, né? Front-end. Também, muitas vezes, vocês vão ver esse nome aqui, ó, chamado de front office, tá? Vocês vão ver muito isso também. Pode ser o front-end ou o front office. Então, tá aqui, ó, o usuário ele tem acesso a essa parte aqui, ó. O usuário tem acesso a essa parte. Beleza. Isso daqui tem umas linguagens muito boas. Pode perguntar, Wendel, fica à vontade. Tem umas linguagens muito... Pode perguntar, pode falar. O front-end, né? Então, depende do JavaScript, do HTML, do CSS, essas partes também, para que o usuário veja, né? Exatamente. Então, a empresa que trabalha com marketing, que precisa disponibilizar a sua página o tempo todo, atualizando o tempo todo, ele precisa de um desenvolvedor que sabe back-end, front-end, a parte do HTML que o cara faz, cria, né? Então, exatamente. Porque no Python mesmo faz essa parte aqui também na Pupex. Ele me explicou uma partezinha, ele até criou também um banco de dados para se organizar, para soltar, né, todo dia uma parte de marketing na Pupex. Entendi. Só que eu nunca vi ele utilizando Python. Python lá. Então,
Mas já não é o mais indicado, não. Por isso que eu botei na ordem aqui, ó, que legal, ó. Eu vou botar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Botei na ordem, tá? O Python você pode utilizar, mas não é o mais indicado. Ó, vou até botar aqui, por exemplo, ó, na última posição, vou até botar aqui um C, C++, ou C Sharp. Não é o mais indicado, mas você consegue fazer. Então, vou botar aqui na ordem das linguagens, ó. Então, quando você entra lá no CIA, ou lá no Facebook, ou quando você entra em qualquer aplicativo lá na sua tela, você dá de cara com o que a gente chama de front-end. Também, muitas vezes, vocês vão ver o nome de front office, tá? Bem aqui no meio do caminho, nós temos o middle office. O que é esse meio do caminho? É uma camada que a gente tem aqui, onde geralmente a gente coloca as regras de negócio. Ó, a gente gosta de botar muito regras de negócio. A gente coloca nas duas, tanto no front quanto vai ter nos três, na verdade. Mas eu vou dar um exemplo de cada um deles. Então, regras de negócio, ó. Regras de negócio, a gente põe as validações, a gente põe autenticações, a gente coloca aqui nessa camada intermediária, que é o que a gente chama de middle office. Então, daqui, ó, ele acessa o middle. Ô, professor. Pode falar. O HTML e o CSS vem para onde? Ah, boa, exatamente. Eu vou botar aqui junto com o JavaScript, ó. HTML, porque aqui eu botei linguagem de programação. Como HTML e CSS não são linguagens de programação, são frameworks para você... O HTML é uma linguagem de marcação, né? O CSS, o Node, Node.js, são frameworks para interface. Eles entram aqui, ó. Eu só não escrevi, porque aqui eu só coloquei nome de linguagem de programação, tá? Linguagens de programação. Nem o HTML, nem o CSS, eles são considerados linguagens de programação, tudo bem? São linguagens de marcação e para fazer interface. Então, tem aqui o Node, o Angular, o HTML5, que é muito poderoso também, CSS. Eu não coloquei aqui, porque aqui eu só quis chamar as linguagens. Mas eu vou até fazer assim, ó. Eu vou criar uma linha para ficar diferente, ó, que legal. Vou criar uma linha e vou botar aqui, o CSS, o HTML, o Node.js, o Angular, só para a gente ver que são tecnologias, geralmente frameworks, o Angular, CSS, Node. Mas por parte, vamos supor, primeiramente a criação seria o quê? Front-end ou a página, que é o HTML, que são marcações? O usuário vai ver. Que a gente começa desenvolvendo, são equipes diferentes, tá? Geralmente, eu tenho uma equipe para trabalhar no front-end, geralmente eu tenho uma equipe para trabalhar no middle, e eu vou até fazer um desenho diferente aqui, ó, que eu vou chamar de back-end. O back-end é a parte onde eu tenho aqui a persistência de dados, eu tenho as regras de negócios de bancos, aqui eu tenho a linguagem de programação que vai rodar aqui, são linguagens, ó, vou botar agora por ordem, vou botar agora as linguagens por ordem, tá? Então, por exemplo, o que a gente mais tem lá nos back-ends é o COBOL, a gente tem o Adabas com Natural, a gente tem linguagem C, a gente tem Python. Por quê? São linguagens que operam lá no back-end, tem outras aqui, tá, gente? Que vão fazer a parte pesada do negócio. Então, por exemplo, imagine vocês que o Henrique é esse aluno aqui, ó. O Henrique entrou no site do Facebook. Quando o Henrique entra no site do Facebook, ele tá usando uma aplicação desenvolvida em linguagem Java, que fez o quê? Que está montando aqui o HTML para ele navegar. Quando o Henrique encontra um post lá do Wendley, legal esse post do Wendley, eu vou dar um like. Então, o que ele faz? Ele vem aqui no back-end e aí faz uma consulta. Dentro dá um select, pega qual é o post do Wendley que o Henrique deu o like, ele vai lá na tabela do banco de dados, coloca esse like, coloca a hora que ele fez o like, registra isso, dá um update na tabela, isso tudo é feito por essas linguagens aqui, ó. E aí ele retorna para a aplicação. Aí o que ele faz? Ele desenha a tela toda de novo, monta um HTML e joga para cá, ó. E aí chega aqui e desenha a mãozinha dizendo assim, ó, o like foi dado. Então, eu tenho tecnologias diferentes, eu tenho desenvolvedores diferentes, equipes diferentes, a não ser que seja uma empresa, não sei se vocês já ouviram falar no tal do desenvolvedor full stack. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, precisando da vaga para desenvolvedor full stack. O que é o desenvolvedor full stack? Stack é pilha, é isso aqui tudo, ó. É um cara que tem condições de trabalhar com Java no front-end, é um cara que tem condições de trabalhar com Python aqui, ó, Python, Basic, C, ele tem condições de trabalhar com isso aqui,
E também tem condições de chegar lá no COBOLzão e fazer o ajuste, COBOL, Python, C, PHP, e tem condições de fazer essas... PHP também aqui, tá, gente? Eu vou até botar aqui, ó. Eu vou botar aqui, que aqui já não está na ordem, C, PHP. Então, o que acontece? A linguagem, algumas linguagens, como vocês podem ver, por exemplo, o PHP, ela te dá mecanismos para você trabalhar tanto no front, quanto no middle, quanto no back-end. Aqui você também vai ouvir esse nome de back-office, tá? Back-office. Então, por que office, tá, gente? Porque aí são as regras de negócio. Aqui eu tenho os desenvolvedores, e aqui eu tenho os analistas de negócios, analistas de requisitos, os engenheiros de software. Então, aqui está o pool desenvolvedor mesmo. Então, o diagrama funciona mais ou menos assim. Ó. Nós temos 3 camadas de aplicação. Vou dar um exemplo do que vai em cada camada, tá? Deixa eu ver o que vocês botaram aí. O Henrique, tem como usar a mesma linguagem nas 2 partes? Tem. Ou um exemplo, PHP. Eu posso botar o PHP para fazer as operações do back-end e também as operações do front-end e também as operações do middle office, sem nenhum problema, tá? Posso colocar, posso fazer o Java também rodando e fazendo as consultas e operando tudo lá no back-end? Posso, sem problema. Só que por que eu não faço isso, por exemplo, lá no Serpro? Porque o Java, ele é uma linguagem de programação que ele usa uma tecnologia chamada JVM entre o sistema operacional e o seu programa. E isso dá uma certa lentidão para o Java. Por isso, operações de back-end não é aconselhável que eu trabalhe com linguagens que, nesse caso, são uma linguagem um pouco mais lenta, o Java. O COBOL seria o ideal. Ou casamento perfeito. No front-end, eu trabalho com uma linguagem visual para desenhar aqui a tela para o usuário, como Java, JavaScript, PHP. Esse é o ideal. Aí, lá no back-end, eu trabalho com linguagens que são estupidamente velozes para rodar processamentos pesados, como é o caso do COBOL, como é o caso do Natural Adabas, sabe? Como é o caso da linguagem C, como é o caso do Python. Então, são tecnologias para eu operar aqui no grande porte. Geralmente essas máquinas são grandes, tá, gente? Máquinas pesadas, servidores, igual o IBM Z15, igual a série Sun Spark da Sun Microsystems, igual a série Exadata da Oracle. Se vocês quiserem, eu tenho um vídeo também lá no YouTube mostrando essas máquinas. Então, são máquinas para operar aqui, ó, dentro do back-end. Então, o back-end, quando o usuário chega, o Henrique chega aqui no CIA, por exemplo, e fala assim, deixa eu ver as minhas notas na disciplina de linguagens de programação Python, do professor Wilson. Aí o que acontece? Eu tenho algumas validações de regras de negócio, que eu vou botar aqui, ó, regras de negócio, que são específicas para serem feitas no front-end. Por exemplo, imagine que eu tenho um campinho lá de matrícula. Eu tenho um campo de matrícula. Ora, esse campo de matrícula não aceita texto. Se porventura, sem querer, o Henrique estava digitando a matrícula dele e pressionou uma letra, eu tenho essas tecnologias aqui, ó, elas fazem a validação aqui na tela mesmo e nem deixa eu passar lá para trás. Aí já vai dar uma mensagem aqui, ó. Atenção, Henrique, sua matrícula foi informada errada, inválida, CPF inválido. Por exemplo, o CPF de vocês. O CPF de vocês é um conjunto de 9 dígitos. Não sei se vocês sabem disso, ó. 999.999.999. O seu CPF só são esses 9 dígitos. Aqueles 2 dígitos que aparecem depois, a gente chama de dígito verificador. O que é o dígito verificador? É um número de 2 posições que é o resultado de um cálculo matemático que eu faço aqui no seu CPF. Eu pego o primeiro dígito e multiplico por 1, o segundo dígito eu multiplico por 3, o terceiro dígito eu multiplico por 5, o quarto dígito eu multiplico por 7, o quinto dígito eu multiplico por 9, assim sucessivamente. No final, eu somo esses valores e calculo o resto da divisão por 11. Esse número é o dígito verificador. Então, o seu CPF, na verdade, são só os primeiros 9 dígitos. Esse cálculo aqui, por exemplo, é um tipo de cálculo que a gente faz aqui no front-end. Porque se o usuário digitar o CPF inválido, eu nem perco tempo indo lá no banco de dados, lá no back-end, porque aqui eu peguei tráfego de internet, ó. Aqui eu naveguei, cheguei numa máquina pesada lá num servidor. Para que eu vou chegar aqui se eu posso fazer uma validação do CPF aqui, ó, na própria tela? JavaScript faz isso com um tiro de bala. Python, C, o Java, eles fazem aqui, ó, na própria validação, porque aí eu nem deixo o usuário passar para a segunda camada. Na segunda camada, que é o middle office, como o próprio nome diz, ó, é o meio. Aqui eu coloco as regras de negócio mais pesadas. Por exemplo, aqui eu já tenho uma camada de programação mais pesada. Eu já faço assim, ó, ele está tentando fazer um pagamento de um boleto e ele tem mensalidade atrasada. Então, eu nem vou perder tempo indo lá fazendo essa operação. Eu já faço algumas regras de negócio mais pesadas aqui, ó, coisas que eu não consigo validar no front-end, porque eu já preciso ter um certo nível de acesso ao banco de dados. Aí, se eu passar por aqui, ó, outra coisa que eu gosto de fazer, parte da autenticação aqui também. Eu faço uma autenticação prévia do usuário aqui no front-end, aí eu chego aqui no middle office, eu faço uma autenticação mais pesada ainda. Então, por exemplo, aqui no front-end,
Eu verifico se ele digitou a matrícula, se tem todos os 12 dígitos da matrícula, se ele digitou a senha, se tem pelo menos 6 caracteres, essas validações eu faço aqui. Se uma delas falhar, eu já dou uma mensagem aqui mesmo. Ó, sua senha, o usuário tem alguma coisa errada, ou a quantidade de dígitos não está correta, ou você não preencheu a senha, porque são coisas que eu não preciso de banco de dados para validar. Faço aqui no front-end. O usuário nem perde tempo descendo lá nas camadas. Se ele digitou tudo bonitinho aqui, se ele colocou aqui a matrícula com os 12 dígitos bonitinho, preencheu o CPF, tá ok, o dígito verificador bateu aqui, que eu não preciso de banco para validar isso, aí eu passo ele para essa camada. Nessa camada aqui eu faço validações mais fortes. Por exemplo, eu verifico se ele é um usuário ativo. Essa matrícula, ela está ativa? Porque se ela não estiver ativa, se ela não existir no banco, eu nem perco tempo descendo lá no back-office. Porque lá no back-end, lá no back-office, eu tenho processamento do mundo todo aqui. Imagina, todos os milhões de alunos no Brasil inteiro, que estão fora do Brasil, estão todos aqui processando, ó. Então, eu só devo descer para o back-end se tudo já foi validado aqui direitinho, ó. Então, eu faço algumas outras regras de negócio mais pesadas aqui no middle office. Verifico, ele está tentando fazer pagamento de um boleto. Realmente ele tem boleto em aberto? Que aí, se for, nem perco tempo descendo lá, criando o registro de pagamento, acionando o financeiro, porque é aqui que a coisa acontece, amigos. Se validar aqui no middle office, beleza, cheguei no back-end agora. O back-end é o finalzão, é onde o seu extrato, os dados do seu extrato bancário estão gravados, é onde as suas notas e as suas presenças nas disciplinas do CIA estão gravadas. Aqui é onde a coisa acontece. Então, por exemplo, se o usuário está tentando pagar um boleto, é aqui que ele vai disparar um arquivo para o banco dizendo que o boleto foi pago. É nessa camada aqui que ele vai lá criar um registro na contabilidade. É nessa camada aqui que ele aciona o jurídico, caso seja uma chamada judicial. É essa camada que faz tudo acontecer, ó. É o back-end. Então, eu só devo chegar aqui se tudo está corretinho. Se o nome foi preenchido corretamente, se o endereço não está faltando nada, se o dígito verificador do CPF está ok. Aqui, se ele realmente é um usuário ativo, se o CPF que foi colocado é um CPF que está na base da Receita Federal. E aí, aqui, eu vou fazer a operação para valer. Então, quando você chega no aplicativo do Uber, por exemplo, e solicita um veículo, aqui está o seu celular, ó, no front-end. Você está usando uma aplicação muito provavelmente desenvolvida no Android Studio ou no Swift para iOS. Aí, ele tem... Vou até botar essas linguagens aqui também, ó. Android Studio, Swift da iOS. Então, imagine que você esteja usando aqui uma aplicação mobile. Aí, o que acontece? Pediu Uber. Aí, na hora que ele pede Uber, aqui na interface mesmo, eu já faço assim, ó. O endereço é válido? O endereço de destino está correto, eu atendo, eu consegui encontrar no mapa, porque senão eu nem perco tempo descendo aqui, ó. Beleza. Um usuário, ele fez a autenticação, botou o login e a senha, eles aparentemente são válidos, então eu vou descer para a próxima camada. Ele colocou aqui um endereço que é válido, eu sei onde é, ótimo, então beleza. Passei da primeira etapa, vou para o middle office. No middle office eu já verifico o seguinte, ó, existem veículos, aí eu já vou no banco de dados, existem veículos ali na região, posso atender? Esse usuário, a conta dele está ativa, ele tem alguma restrição, ele está com pagamento em dia, está tudo ok? Ótimo. Somente se estiver tudo ok, agora eu vou lá no back-end e aí pego o motorista, jogo um comando para ele. Se o motorista aceitar, eu gravo aqui no banco, coloco a data, hora, minuto, segundo, login do passageiro, login do motorista, registro tudo, faço o cálculo, desenho o mapa e mando de volta para desenhar na tela do usuário. Então, esse caminho aqui, ó, ele fica sendo feito. Eu posso voltar daqui também, ó, sem precisar ir lá no back-office. Imagine que eu identifiquei uma falha aqui, alguma coisa, não tem nenhum motorista disponível na região, então não vale nem a pena eu descer lá. Eu já devolvo aqui, ó. Essa categoria de veículo que você solicitou, o Uber Bag, não tem nenhum motorista. Aí o usuário faz outra solicitação, aí eu desço aqui, ó. E a mesma coisa aqui, eu volto também. Então, respondendo a pergunta do Henrique, nós temos o front office, o middle office e o back office. Vocês escutam muito falar no mercado de front-end e back-end, mas não esqueçam que tem umas camadas também aqui no meio do caminho. Existem linguagens perfeitas para trabalhar nesses mundos, ó. Assim como existem linguagens perfeitas para trabalhar nesses mundos de cá também. Então, nós temos as linguagens ideais para trabalhar aqui, linguagem ideal para trabalhar aqui, linguagem ideal para trabalhar aqui. Qualquer linguagem poderia atender qualquer um deles, mas você vai ter tanta dor de cabeça. Por exemplo, desenhar interface com Python é um parto, é horrível, a interface fica feia, fica um lixo. Assim, professor, mas eu vi um site feito em Python que ficou bonitinho. Mas o cara levou tanto tempo que se ele tivesse utilizado Java com Angular aqui, Node.js ou JavaScript, ele teria feito muito mais rápido e mais bonito. O Python faz? Faz, mas não é o ideal. A mesma coisa como o Python aqui, ó. É claro que eu vou preferir o Python, porque ele é especializado em gerar esses gráficos aqui. Jamais que eu vou usar um Java aqui, ó. O Java atenderia? Atenderia, mas eu vou perder tanto tempo, eu vou demorar tanto. Com Python vai ser tão rápido, vai ser tão especializado,
que eu vou preferir fazer nessa tecnologia. Então, existem as tecnologias específicas para você trabalhar aqui, embora cada uma pode ser utilizada em todas. Você só vai ter mais trabalho e mais dor de cabeça. Então, mas pode utilizar. Consegui esclarecer para você, Henrique, a dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso? Sim, professor, muito obrigado. Então, é assim que o processo funciona. Então, sempre lembrem disso, tá, gente? Nós temos o front-end, o back-end, mas temos uma camada também, que é até opcional, tá? Eu já vi muita gente aí fazendo a camada de regras de negócio, aquela do middle office, ele divide e coloca tudo lá no back-end. Eu prefiro fazer camadas separadas, porque aí você tem níveis, né? De autenticação, níveis de controle, níveis de regras de negócio, níveis de acesso ao banco de dados. Então, por exemplo, a camada do middle office, por exemplo, ela não vai ter acesso a dados do financeiro. Nesse momento, não precisa. Então, você consegue controlar a autenticação, quais os desenvolvedores, quais as roles que têm determinados acessos a determinadas áreas. Então, você consegue controlar de forma mais segura essa distribuição. Então, eu vou continuar aqui, vou voltar para a minha tela, e aí a gente continua aqui na página 24. Ele fala de alguns conceitos básicos do que a gente precisa de hardware e software para usar o Python. Tá? Aí ele apresenta a documentação e suporte que eu coloquei aí no chat para vocês, que é justamente esse site aqui. Ó. Aqui ele traz, inclusive, os downloads para todas as versões. Então, por exemplo, professor, estou trabalhando numa empresa lá que eles trabalham com versões anteriores e não dá para atualizar porque tem sistemas com cliente. Então, tá aqui, ó. Aqui, esse link que eu estou botando no chat, ele tem todas as versões anteriores e para todas as plataformas. Você pode baixar para o Mac, para o Linux, para o Windows. E na página 24, ele termina falando dos requisitos de hardware e de software para rodar o PyCharm. A página 25 não está oficialmente no livro, eu coloquei aqui porque é um exemplo de uma aplicação que a gente vai fazer, então está aqui para facilitar a nossa vida. E no capítulo 2, ele vem falando agora dos objetos e comandos de entrada no Python. Isso aqui vocês já devem ter visto no semestre anterior, os conceitos de variáveis. Olha, outra coisa... Vocês já repararam que eu não sou de ficar amaciando o bife, né? Se a linguagem ela tem um ponto positivo, eu falo. Se ela tem um ponto negativo, eu falo também. Eu não sou de nhenhenhen, não. Então, uma das coisas que eu não gosto também no Python é o fato dele aceitar algumas aberrações que a gente sabe que não deveriam serem aceitas, né? Então, por exemplo, imagine isso daqui que eu estou fazendo. Quem quiser reproduzir também aí, pode abrir o seu PyCharm. Eu declarei um objeto chamado aviação e joguei o valor voo nele, ó. Vou até botar o valor voo assim, ó, com um tilt, só para a gente ver. Vou botar aqui, vovô, ó, para a gente ver que esse tipo de coisa não é bem-vinda. Mas olha só o que acontece. Se eu der um print de aviação, olha o que vai acontecer. Ele vai aceitar, tá vendo? Ó, ele imprimiu lá, vovô com acento, ó. Amigos, isso é uma prática que a linguagem 3.5 em diante passou a aceitar, que eu particularmente não gosto. Eu gostaria que vocês não utilizassem esse tipo de coisa. Olha como é que era antigamente, ó. Declarar variável com acento é difícil, hein, professor? Pois é, eu não gosto disso. Porque... Aviação mesmo? Pois é, olha como é que funcionava. O Python, quando ele era raiz, olha aqui, ó, aviação. Olha quando o Python era raiz. Tu não era, hein, professor? Olha lá, ó. Na versão que eu uso lá no meu trabalho, 2.7, tá vendo que quando eu tento fazer uma atrocidade dessa, ele não deixa. Ele dá um erro de sintaxe. Aqui na versão atual agora, olha lá. Já deixa. Ele não só deixa, ó, vou dar um tapa nela. Olha lá, ó. Aviação. Então, ó, olha lá, do tipo string. Eu acho isso, amigos, particularmente muito ruim, muito perigoso. Porque um programador que está iniciando, ele pode achar que o mundo é bagunçado, assim, ó. Então, eu acho isso arriscado, porque quando você for compilar isso daqui, por exemplo, lá no Linux, o Linux tem uma outra paginação de código para acentos. Se você for para o Mac, é completamente diferente. Você corre o risco do seu programa parar de funcionar. Então, nas minhas aulas, embora o Python, na versão atual, permita esse tipo de aberração, recebe total. Pode falar. No caso, por exemplo, pode falar. Assim, desde o início do curso, a gente sabe que variável não se declara dessa maneira. Foi a primeira coisa que a gente viu no curso. Por que os caras, então, pegaram algo que funcionava e tentaram modificar para colocar desse jeito? Boa pergunta. O Python, ele surgiu no final da década de 1980, nos corredores do Departamento de Matemática de uma universidade nos Estados Unidos, que fica na cidade de Massachusetts, em Boston. Como ela foi feita no departamento de matemática, ela foi feita, o propósito da linguagem Java, da linguagem Python inicialmente, era o quê?
era justamente eu poder fazer alguma coisa ali rápido, porque eu tinha uma tabela de estatística para gerar covariância, desvio padrão, coeficiente de variabilidade. Então, o Python ele surgiu como uma necessidade para atender o departamento de matemática com uma programação rápida, sabe? Essencialmente rápida. E por conta dessa situação, os pedidos não vieram de tecnologia, os pedidos vieram de outras áreas. Vieram da área de estatística, vieram da área de matemática. Então, o matemático, o estatístico, ele não está preocupado se o compilador vai reclamar. Ele quer assim, ó, ele quer declarar uma variável chamada estatística com acento e colocar um valor lá dentro, porque é rápido para ele, é prático, e ele vai dar um print no relatório daquela variável, e ele quer que já saia no relatório com o nome e com acento para o cliente ver. Então, como foi uma linguagem que atendeu muito a essas especificações de negócio do cliente, diferentemente do C, do Pascal, do Java, C, Pascal e Java foram linguagens, COBOL, Assembly, que nasceram especificamente dentro de um núcleo de computação, seguindo aquelas regras rígidas. Por isso não aceita esse tipo de coisa. E o Python ele vem recebendo muita demanda do pessoal da estatística, do pessoal da matemática, do pessoal do jurídico que queria fazer uma machine learning para escrever uma peça. Por esse motivo, ele permite essas coisas. Só que, amigos, eu gostaria que vocês fossem para o mercado raiz. Eu não quero ninguém Nutella aqui, não, declarando variável lá chamada vovó com acento, não. Eu gostaria, embora a linguagem permita, eu gostaria que vocês fossem catequizados de uma forma mais séria. Ah, professor, por quê? Porque o senhor é velho? É das antigas? Não. Porque você não sabe qual é a versão do seu cliente, você não sabe qual é a paginação de código do seu cliente. O seu programa pode rodar numa máquina semelhante à sua, que permita isso, mas pode rodar numa máquina de um usuário, de um cliente, de um órgão do governo, que ele não pode mudar o parque tecnológico por questões de contrato, por questões de licitação. Aí o seu programa pode correr o risco de parar de funcionar lá porque você foi Nutella. Então eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. Embora o Python permita, nas versões mais recentes, toda vez que eu perguntasse para você a variável com a C cedilha e acento e exclamação, interrogação, tá certa? Vai funcionar? Eu quero que vocês sejam categóricos e falem assim, ó, não vai funcionar. Se funcionar é Nutella e tá errado. Tudo bem? Vamos combinar isso? Eu gostaria que vocês fossem bem cruéis nesse sentido mesmo. Então, saibam que o Python aceita nas versões mais novas, mas isso é perigoso, amigos. É perigoso. Eu gostaria que vocês não corressem o risco, tá? De repente, uma aplicação sua se tornar instável por conta de uma coisa dessas.